O Bitcoin rompe os 75 mil dólares e por muito pouco não acaba com o nosso desafio de 1.000 a 10 mil em 30 dias. No dia de ontem, eu postei aqui no YouTube para vocês uma análise mostrando que eu acreditava que o Bitcoin iria corrigir, que o Bitcoin ia cair e não que iria acontecer esse movimento de alta das últimas horas. Pois bem, erramos a nossa primeira análise no desafio e isso custou um tanto quanto caro. Eu vou mostrar tudo na prática para vocês em detalhes, abrindo a corretora e mostrando onde eu fechei essa ordem de venda e o que eu fiz logo a seguida. Bom, então, se você está operando junto comigo, assistindo os meus vídeos, eu preciso te dar um recado. Essa série não é uma sala de sinais. Ontem eu vi muitas pessoas nos comentários falando, né? Inclusive uma pessoa falando, Marcos, eu transformei 20 mil em mais de 40 mil, obrigado e tudo mais. Mas galera, não é uma sala de sinais. Porque muitas ações que eu vou tomar nessa conta com as operações vai ser no off, não vai ser durante o vídeo, vai ser fora do vídeo. E isso tem um atraso. Ou seja, por exemplo, no dia de ontem, quando eu observei que o mercado estava acelerando e ele estava quebrando a minha análise, eu fechei a operação de venda no prejuízo, perdendo. Foi a primeira vez que a gente perdeu dentro aqui do nosso desafio. Então eu fechei perdendo ali algo em torno de 50% da conta. Olha isso, um stop muito grande. E tive que fazer uma manobra para pegar o movimento de alta, para recuperar no movimento de alta. Foi uma manobra muito arriscada, mas eu tinha muita certeza ali da operação que eu estava executando e por isso eu fiz com muita tranquilidade. Eu vou mostrar essa operação para vocês. Mas por que você não pode replicar aí na sua conta as operações desse desafio? Porque, por exemplo, ontem, quando eu fiz essa manobra, eu tinha acabado de postar o vídeo. Então não deu tempo de eu gravar outro vídeo avisando vocês. O que eu fiz foi lá na nossa comunidade aqui do YouTube. Então se você ver, tem vídeos, lives e tem uma aba lá escrita comunidade, né, onde eu escrevo. Lá nessa aba comunidade eu expliquei para vocês, ó, pessoal, eu estou saindo dessa operação de venda e entrando numa operação de long. E eu deixei também nos comentários desse nosso último vídeo. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu, o que eu estou fazendo agora e quais são os próximos passos do mercado. Será que a gente vai conseguir chegar nesse desafio de 1.000 a 10 mil em 30 dias? Com o stop de ontem, meus amigos, de 50%, ficou bem complicado. Mas a gente vai conseguir reverter essa situação. Bom, então aqui estamos. Para você entender um pouco melhor, ontem a nossa análise, que era uma análise nessa região aqui, ela dizia que o preço ele não iria romper, que o preço não iria subir, né? E aí eu acreditava então que o preço do Bitcoin ele ia desabar. Mas não foi isso que aconteceu, né? O mercado começou a acelerar. E aí, meus amigos, quando o Bitcoin perdeu essa região aqui, né, eu fiquei encucado. Eu estava acompanhando a tela, acompanhando o gráfico, lógico, sempre acompanhando o gráfico, sempre atento. Mas quando ele perdeu essa marcação aqui, ou seja, rompeu para cima aqui, eu fiquei encucado. Comecei a ficar muito ansioso, podemos dizer, e não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque tinha um paredão de ordens enorme aqui que estava brecando o preço, não era para o preço passar em hipótese alguma. E aí eu falei, bom, isso só pode ser notícia, só pode ser alguma informação que o mercado não tinha e que agora ele tem e que acendeu esse pavio de alta. Quando a gente fala de geopolítica, de notícias, a gente consegue, sim, de fato, fazer previsões. Mas em algum momento sairá alguma informação, alguma notícia que vai te pegar de surpresa e que vai precisar do seu reflexo, né, da sua ação rápida, da sua virada de chave dentro do mercado. Se você ficar preso apenas naquela posição e começar a amar aquela posição, isso pode ser muito prejudicial para você. Então, quando deu esse spike aqui e rompeu essa região, eu olhei e falei, tem algo errado. Pensei comigo mesmo, tem algo muito errado.
a nossa análise pode ser quebrada. E eu fui atrás, então, das informações. Ontem, meus amigos, no dia 13 de abril, às 2h10, ou seja, já tinha postado o vídeo para vocês, saiu essa notícia aqui, ó. Delegação dos Estados Unidos continua em contato com líderes do Irã. E essa é uma informação que pro mercado é muito, muito otimista. E aí, eu já fiquei de olho, né, aberto, fiquei atento e continuei acompanhando, porque eu não queria até então fechar aquela operação de venda. A minha análise dizia, não, vai cair, Marcos, vai cair, acredite nisso que vai cair. E a gente acaba se apegando um pouco, mas não pode, não pode. Então, eu continuei acompanhando. Quando saiu essa aqui, ó, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Irã-China, Hairi, disse, né, a segunda rodada de negociação está prevista para esse fim de semana, ou seja, sexta e sábado. Aí eu falei, não, peraí, vou ter que sair dessa posição. E aí eu saí da posição. Eu fechei a posição de venda. Quero mostrar para vocês na prática. E o Bitcoin continua subindo, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou mostrar para vocês na prática. Deixa eu vir aqui, ó, em histórico de posições, histórico de trades. Vamos pegar o histórico de trades. E tá lá, ó. Fechei a posição de short, tá vendo aqui, ó? Short. Fechei a posição de short, deixa eu ver se o áudio tá ok, né? Fechei a posição de short de 0.14 Bitcoin, né? Nesse preço aqui, ó, 73.317. Fechei, então, 73.317. Fechei caro pra caramba. Fechei muito depois. Então é aquilo que eu te expliquei. Teve esse movimento e aí eu falei, vai cair. Não caiu. Saiu essas duas notícias que fizeram o mercado catapultar para cima e aqui eu fui forçado a tomar uma decisão que era fechar no prejuízo essa ordem e acreditar que o mercado iria continuar o seu movimento de alta. Por conta de duas notícias. Então, quanto que eu perdi, meus amigos? Perdi aqui, ó, $334, 48% da minha posição, da minha banca. Foi uma ação que eu tive que tomar rápida, uma ação que eu tive que tomar porque senão essa conta seria liquidada e a gente perderia completamente o desafio. Olha isso. Não teve como eu gravar um vídeo mostrando isso pra vocês na prática, mas isso aí já era 5 horas da tarde, tá vendo? Já era aqui, ó, 5 horas da tarde, ó, 4h51. Mas o que eu consegui fazer foi postar pra vocês lá na comunidade. Depois, como eu perdi a margem, isso aqui é muito importante, deixa eu explicar, tá? Eu tive que ser mais agressivo ainda para recuperar o nosso saldo e não perder tanto dinheiro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em mercado futuros, tem duas coisas que são terríveis. A primeira coisa, você possivelmente já passou por isso, acho que todo mundo que opera nesse mercado já passou por isso, é a tal da liquidação. Você ser liquidado é muito ruim, porque quando você é liquidado, você perde todo o seu dinheiro. Então você perde tudo, zera a banca. Vamos supor, você tinha $1.000 para operar, esses 1.000 foi para zero. Zerou, foi liquidado. Isso aqui acontece com muita frequência dentro do mercado. Essa é a primeira pior coisa que pode acontecer na sua conta, você ser liquidado. Ontem, se a gente não faz essa manobra, se eu não faço essa manobra na minha conta, era isso que ia acontecer. Mas, como eu fiz a manobra, eu fui para a segunda pior coisa que pode acontecer na sua conta, que é diminuição de margem. Então, eu não estava ali com quase $700 de margem. Quando eu perco 338 de margem, a minha margem desaba lá para casa dos 400. Então, a diminuição de margem é o seguinte. Vamos supor que você tem 700. É como se fosse o stop. Você toma um stop, que eu tomei o stop, né, de mais ou menos 50%. Muito grande esse stop. E aí, eu fui lá para casa, então, dos 350, 400. Tá? Quando eu cheguei nessa situação, e vamos lembrar, isso aqui, meus amigos, não acontece em uma conta normal. Nas contas normais. Por quê? Porque você não está procurando fazer 10 vezes em 30 dias. Não é seu caso, é o meu caso do desafio. Por isso que esses valores são exorbitantes, 50%, 100%.
1000% de valorização no mês. Então é por isso, tá? Então, a segunda pior coisa é a diminuição de margem. E agora eu vou te explicar uma coisa que você possivelmente nunca ouviu. A diminuição de margem ela é muito ruim, por quê? Não somente porque você perdeu. Eu diria que é a segunda pior coisa do mercado, porque você errou uma operação. E ainda mais nesse tamanho, né, 50% da conta. Ela é muito ruim quando você perde mais de 30% da sua conta, mais de 30%, que aí já fica irreversível, né? Quase irreversível. Ela é muito ruim quando você perde mais de 30%, porque, olha só, você estava numa posição com 700. Estava lá na sua posição com 700. Você estava alavancado em, por exemplo, vamos colocar aqui 10x. E isso equivale, então, a, por exemplo, 7 mil. Você estava lá com 7 mil. Quando você toma esse stop, cai para 350 e você se alavanca dos mesmos 10x, você vai para 3.500. Ou seja, a sua posição que antes era de 7 mil, agora é de 3.500. O que significa? Você está entrando bem menor e mesmo se você acertar a próxima operação, vai demorar para você recuperar o que você perdeu. E aí, existe uma manobra nessa equação que você pode fazer, que é o seguinte. Tá lá, ó. 700 vezes 10x de alavancagem, 7 mil, certo? Certo. Agora, você tomou um stop, então sua banca foi para 350 vezes. Aqui, ó, ao invés de 10, né, você pode colocar como se fosse uma incógnita. Então, vezes x, que é igual a, né, e aí você vai ter aqui também um x, né, ou y, por exemplo. Por quê? Se você mudar aqui, isso aqui vai mudar. Então, o que eu tive que fazer ontem? Qual que foi a manobra ontem? Como a minha margem tinha diminuído muito, em uma situação de série, que eu estou mostrando para vocês aqui, é uma situação que eu tive que fazer para manter a série. Eu não tenho medo nenhum de zerar essa conta. Então, você possivelmente nunca vai fazer isso aqui, nunca vai precisar fazer isso aqui. Porque o que eu estou mostrando para vocês é que eu vou tentar fazer o máximo possível para a gente bater 10x em 30 dias, correndo o risco que for. Eu não tenho medo de zerar essa conta. Por isso que isso aqui não é uma sala de sinais. 350. Aqui, meus amigos, eu tive que subir pra caramba a alavancagem de 10, por exemplo, para 50, para que essa minha margem corresponda à margem anterior. Você consegue entender isso? E foi isso que eu fiz. Entendendo essa equação, essa matemática, eu peguei lá e abri um long com 51x de alavancagem. Aí, se você observar, a gente até meio que dobrou o tamanho da margem, né? Então, aqui, ó, a gente tinha entrado com uma margem de 0,1461. Aqui eu entrei com uma margem de 0,24, ou seja, eu dobrei o tamanho da margem nessa nova aposta que o mercado iria, então, subir. Tive que fazer isso na necessidade de conseguir recuperar o prejuízo e ainda lucrar, e ainda ganhar. Deu para entender, meus amigos, com toda essa matemática que eu expliquei para vocês? Então é uma coisa que a gente faz, que eu faço nessa conta, porque meu objetivo é alavancagem extrema. É de 1.000 para 10 mil em 30 dias. Por isso eu fiz isso. Você não faz isso na sua conta, tá bom? E por que eu fiz isso? Por conta dessas duas notícias. De que o Irã e os Estados Unidos vão continuar em contato. A delegação dos Estados Unidos continua em contato com os líderes do Irã, ontem, dia 13. E depois, por conta dessa outra informação aqui, ó, às 4h20. A minha tomada de decisão foi por volta desse horário, tá? Como eu mostrei pra vocês. Tá aqui, ó, histórico de trades, olha lá. Às 4h52 eu tomei essa decisão. Às 4h51 eu fechei a posição e às 4h52 eu abri essa posição de long. Por que eu fiz isso?
por conta principalmente dessa informação aqui, ó, que ficou matutando na minha cabeça, fiquei pensando e falei, não, preciso sair dessa operação de venda, senão eu vou ser liquidado e reverter. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês na prática que não é só flores, você precisa ter meio que um reflexo do mercado, tá? Você precisa estar atento. E aí, meus amigos, o que catapultou ainda mais essa alta de preços foi aqui, ó, equipes de negociações dos Estados Unidos e do Irã retornarão para conversas de paz ainda esta semana, né? Esta semana. Isso aqui fez o mercado, então, voltar a subir, mas nesse momento da madrugada a gente já estava posicionado na ponta compradora e eu quero mostrar essa posição aqui para vocês. Então, posições, estamos aqui, ó, com o tamanho 0,24, igual eu mostrei para vocês, sendo totalmente transparente, mostrando na prática para vocês. Estamos aqui agora com 572 dólares ou 166% de lucro nessa posição. E mesmo assim, a gente está chegando agora a 1.000 dólares. A gente não tá, como que eu posso dizer para vocês? Nossa, estamos lavando a égua nessa posição. Nossa, nós estamos arrebentando nessa operação. Não estamos. A gente perdeu 350 dólares. O que a gente está fazendo aqui é recuperando uma parcela do que a gente perdeu e ficando um pouco no lucro, que é um lucro muito pequeno. Se eu pego essa alta desde o começo, era para a gente tá com um lucro muito alto, muito grande, mas não foi isso que aconteceu. Então hoje é dia 15/4/2026 e nós estamos aqui, ó, com 1.060 dólares na nossa conta do desafio de 10x, de R$1.000 para 10.000 em 30 dias. Pessoal, então, mostrando para vocês que eu errei, ó, vou voltar aqui, ó, histórico de trades, para todo mundo poder ver. A gente não tinha errado nenhuma operação ainda, e foi a primeira operação que a gente errou, tá? Então aqui, ó, eu errei essa operação de 334 dólares, e agora eu vou fechar essa operação de 570 dólares. Recuperando o que eu perdi e ainda ficando no lucro. Por quê? Expertise de mercado. Observação que eu tive no dia de ontem, que foi rápida, foi um reflexo de fechar a operação de venda e entrar numa operação de compra, tá? Marcão, agora para as próximas horas, o que você acredita? Bom, para as próximas horas, meus amigos, não se iluda com esse movimento de alta. Por mais que o preço esticou, esse movimento de alta vai acabar. Ele vai acabar logo, logo. Eu não sei te dizer com exatidão quando, mas para mim, meus amigos, isso aqui não demora para acabar, tá? Então, o que é interessante a gente observar? E essa é uma estratégia muito boa que eu vou te ensinar agora e que faz um sentido muito grande. Você precisa prestar atenção aqui no Financial Juice. Eu vou deixar ele fixado aqui embaixo. E aí, você vai ficar esperando. Quando sair uma notícia muito negativa, é porque os mercados vão desabar, tá? Por que eles vão desabar? Porque esticou demais agora. Esticou demais. Olha como o Bitcoin está em uma tendência de alta muito forte. Isso aqui não vai se sustentar. Eu acredito que nas próximas horas, lembrando, não é sala de sinais, não é para você entrar na posição vendida aí, porque o Marcos falou, senão depois você erra e aí a culpa é do Marcos, tá? E aí quando você acerta, né, o lucro é seu. Então quando você erra seguindo aqui as minhas aulas, os meus vídeos, a culpa é minha. E quando eu acerto e você ganha dinheiro, o dinheiro é seu, né? Então não é para você fazer isso, não é sala de sinais. Logo, logo, em breve, eu vou lançar para vocês, lá dentro da BingX, um copy trading, para você só copiar as minhas operações. Mas com um detalhe, lá a gente não vai usar 20x, 30x, 50x. Lá vai ser 2, 3x. A gente vai procurar 50, 20, 30% ao mês, que já é um resultado absurdo. Não 10x no mês, não 1000% no mês, tá? Eu vou lançar em breve para vocês. Acabando esse desafio, eu lanço isso para vocês. Mas calma, eu quero mostrar para vocês primeiro que eu tenho conhecimento e que é possível. Não é para você me copiar agora já, tá? Porque agora você pode ficar às cegas se, por exemplo, eu precisar fazer essa inversão de posição, tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês? Vamos aguardar. Em algum momento sairá uma informação, sairá um detalhe muito ruim na macroeconomia, nas notícias, que vai derrubar o preço.
Eu não sei te dizer exatamente quando. A gente pode aqui pegar as expansões de fractal para tentar calcular isso. A gente pode olhar também na CoinGlass. Mas eu sei que mais ou menos nessa região aqui, teremos o preço cansando, testando novamente, não conseguindo, e aí vem a queda. Meus amigos, fez esse padrão aqui, ó, saiba que eu vou estar entrando numa posição de venda, que eu vou estar shortando o mercado. E vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar essa inversão de mão, ou seja, saindo desse long e entrando no short, porque eu vou entrar em short logo logo, ó, bateu 616%, 618 dólares. Eu vou mostrar essa posição de virada no meu Instagram. Então esse aqui é o meu Instagram, segue lá, porque eu vou sair dessa posição de long já já e vou entrar numa posição de short, tá bom? Senhoras e senhores, não é para vocês me copiarem nessas operações. Eu peço desculpa se alguém, né, colocou a pele em risco aí e seguiu o short do dia de ontem. Eu já tinha avisado nos vídeos, né, que não era para copiar, que não era para fazer, porque eu teria que tomar decisões em alguns momentos que vocês não iam conseguir copiar, né, que vocês não iam conseguir seguir. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Várias vezes eu falei, ó, não é pra copiar, não é pra seguir. O que você mas compra eu hoje sei com 40? que tem gente que acaba copiando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver qual que eu respondi aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui eu tinha explicado já. Não, fechar uma ordem para reabrir significa abrir mão da margem, ou seja, no short então, tá? Deixa eu ver. Ó, há 3 dias atrás. Mas eu deixo claro na série que não é para copiar os sinais. Por isso sempre posto os vídeos atrasados em relação ao mercado. Justamente para vocês não copiarem. Tá? Para vocês não copiarem. Tá bom? Bom, então esse foi o vídeo do dia de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Continue acompanhando a série. Já batemos então 5 mil reais, começando com R$1.000. Passando sufoco? Passando sufoco. Às vezes tendo que realizar prejuízo? Realizando prejuízo. Mas aqui estamos nós, em busca do nosso alvo, da nossa meta. Se a gente continuar assim, ó, já é dia 14, a gente já chegou a 5 mil. Se a gente continuar assim, eu acho que lá pro dia 20, a gente já bate essa meta dos 10 mil. E vai ser em menos de 30 dias, tá bom? Pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!